vai esclarecer isso, o Partido Verde era a balança do poder lá entre os democratas, o PS, não sei o que lá, e outro partido. Tem um que até, a sigla parece um nome feio brasileiro aqui. E o presidente do partido aqui em Joinville é o professor Marcos Alves Soares. Eu recebi uma mensagem dele, informando da existência do partido. Viu? Ele não lhe telefonou, né? Ele mandou mensagem. Não, mandou um e-mail, o que é até compreensível. Mandou um e-mail com um texto informando do partido e que o partido iria lançar candidatos a vereador. E eu escrevi isso na minha coluna e 2 semanas mais tarde ele me liga, o professor Marcos me liga. Ó, Veríssimo, eu assisti o programa de vocês com o Darcy de Matos, e vocês falaram que todos os candidatos a prefeito teriam espaço, como de resto tiveram. E hoje, o meu convidado aqui, eu convidei o professor Marcos Alves Soares, que é o pré-candidato a prefeito pelo Partido Ecológico Nacional. E como sempre o fazemos, professor, permita-me chamá-lo assim, nós fizemos um pequeno perfil do entrevistado e a pergunta, também recorrente, é como veio parar em Joinville. O Natanael é de Curitiba, veio parar em Joinville, eu sou do Rio Grande do Sul, vim de Porto Alegre, parei aqui, cada um tem um motivo. O Giovanni é de São Francisco, veio parar aqui em Joinville. O Bruno já nasceu aqui em Joinville. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz Veríssimo. Boa noite, Natanael. Boa noite, telespectadores de Joinville. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Cidade e poder estar falando um pouco do professor Marcos, do Partido Ecológico, das nossas ideias, propostas para a nossa amada cidade de Joinville. No e-mail que o professor me mandou, dizia que é professor da rede estadual. Qual é a sua atividade profissional hoje em Joinville? Eu sou professor da rede estadual, Luiz Veríssimo, há 10 anos. Sou professor da rede municipal há 8 anos, ambas concursadas. Sim, qual é a matéria? Qual é a área? A disciplina matemática. Matemática? Matemática. Mas eu costumo dizer que eu sou professor de exatas com perfil de humanas. Tanto é que essa paixão pela política, pela economia, pelas leis, pelo sistema constitucional republicano, os embates políticos, né? A paixão vibra forte. Você já participou como integrante de outros, já foi filiado a outros partidos, né? Inclusive já foi candidato a vereador, sim, né? Natanael, sim. Conta um pouco dessa história aí. Eu fui candidato a vereador em 2012 pelo Partido PSOL. Em 2014 eu fui candidato a deputado estadual pelo Partido Verde. Em 2012 fui o mais votado do partido do PSOL entre os vereadores e em 2014 fui o terceiro mais votado pelo Partido Verde em Santa Catarina. O professor, a sua origem, como é que veio parar em Joinville? Sim. Nasceu em Guarulhos, aliás, uma grande cidade, Guarulhos. Sim. Eu costumo dizer que eu sou mineiro por parte dos pais, da cidade de Poços de Caldas, uma paixão que eu tenho desde criança, que eu estou sempre lá visitando. Nasci em Guarulhos e sou catarinense do coração, porque eu optei por morar em Joinville. Foi paixão à primeira vista. Posso retificar? Sim. Joinvilense de coração. Eu não sou catarinense de coração, sou joinvilense de coração, porque eu não tenho nenhuma ligação com o Estado, eu tenho ligação com a minha cidade. Correto. É a única cidade que eu morei até hoje, 30 e poucos anos que tem em Joinville. Tem razão. dizer que eu sou um gaúcho de Joinville. Joinville realmente é um paulista de Joinville, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu estava trabalhando no Grupo Ford em 2012, quando eles me comunicaram, Marcos, né, na época, não era professor ainda, você terá que visitar uma ferramentaria na cidade de Joinville. Eu falei assim, já ouvi falar em Joinville, não conhecia. O que ouviu falar de Joinville? A gente ouve falar... Exato, pode ter sido daquela época que o Jack jogava muito na primeira divisão, né? Mas a gente ouve, né, no Jornal Nacional, ali no Fantástico, sempre tem algumas reportagens das cidades do Brasil. E foi uma grata surpresa, foi paixão à primeira vista quando o avião estava
sobrevoando os manguezais, né, ali perto do aeroporto, aquela imagem linda. Depois eu passei a conhecer a cidade melhor, a visitar várias vezes a serviço eu gostei muito da perspectiva de qualidade de vida em Joinville, nos quesitos que a gente lá que já morou em cidade muito grande, sabe? O trânsito, a poluição, a vida muito estressante, um alto índice de criminalidade e a cidade de Joinville ela tinha aquele jeito de cidade pulsante, crescente, porém com aquele ar de uma cidade pequena e bem organizada. Né? Bem Mas veio a trabalho nessa ocasião e ficou ou voltou para... Eu acabei retornando umas sete oportunidades a serviço. Posteriormente, acabei namorando, em paralelo, arranjei uma namorada aqui na cidade de Joinville. Então, eu vim a trabalho, a namoro, e foi assim que a paixão pela cidade, ela cresceu. E quando eu prestei concurso em São Paulo, me inscrevi pela internet, viajei apenas para fazer o concurso em Joinville, passei e pedi exoneração. Eu era professor na rede estadual em São Paulo e vim para morar em Joinville, concursado professor com 40 horas na rede estadual no Jardim Paraíso, né, na escola Najib Zata, que eu tenho o maior orgulho do bairro Jardim Paraíso e da escola Najib Zata, que sempre me acolheu com muito amor e carinho a comunidade. Você mora lá no Jardim Paraíso? Eu morei no Jardim Paraíso por 8 anos e agora de 1 ano e meio para cá eu tenho a residência no Jardim Paraíso, mas a minha residência está alugada para um casal de amigos que foram meus alunos em 2005 da comunidade evangélica e eu precisava até custear meu curso de Direito e a minha senhora tem um apartamento no Costa e Silva e eu, para até facilitar meus estudos na Sociesc e ter toda essa logística de me locomover pela cidade, eu optei por alugar a casa. É interessante, Natanael, que a sede do partido é lá no Jardim Paraíso. Sim. O nosso partido ele é um partido pequeno, ele é um partido que a primeira eleição foi em 2014, elegeu 16 deputados estaduais e 2 federais. Essa será a primeira eleição esfera municipal no Brasil todo. E você já passou por 2 outros partidos, por que agora está filiado ao Partido Ecológico? Qual é a diferença do Partido Verde e do Partido Ecológico? Exato, é uma ótima pergunta. O Partido Verde, nós pleiteamos em o ano passado todinho, 2015, né? Pleiteamos a presidência do Partido Verde com a minha equipe. Infelizmente não foi possível a gente ter uma autonomia para fazer um trabalho, como eu estava dizendo para o Natanael, de uma militância social, uma militância pela qualidade de vida, uma participação efetiva na cidade, né, nos problemas da cidade. E durante todo o ano de 2015, toda a minha equipe fizemos várias reuniões com vários partidos na intenção de mudarmos de agremiação e a melhor proposta que nós tivemos foi do Partido Ecológico. O Partido Ecológico nos ofereceu a possibilidade de um projeto desafiador, que seria nós assumirmos o diretório do Partido Ecológico, viabilizarmos uma candidatura à Prefeitura de Joinville, que é o nosso objetivo agora, pré-candidato a prefeito que sou, e também viabilizarmos uma chapa pura para concorrermos à Câmara de Vereadores, que também ainda há grande possibilidade de nós conseguirmos esses 2 desafios, grandes desafios, para a primeira eleição do Partido Ecológico em Joinville. Muito bem. Já foi sinalizado aqui, o nosso tempo terminou. Obrigado, professor, sucesso. E a política precisa de pessoas assim. Precisamos renovar a política, os políticos, e o exemplo está vindo lá de Brasília. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer para os telespectadores que o Partido Ecológico está trabalhando para elaborar o seu plano de governo. E você que tem uma qualificação em várias áreas diferentes, é o nosso convidado para participar do nosso plano de governo para esse pleito de 2016 em Joinville. E eu agradeço a oportunidade a todos. Uma boa noite. Boa noite. Nós vamos então Obrigado, professor, mais uma vez. Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Nós vamos falar sobre tecnologia, a saúde. Vamos falar com um consultor dessa área, que atua nessa área. Tem uma empresa que atua nessa área e que logo nós joinvilenses teremos orgulho do trabalho que ele e a sua equipe estão fazendo nessa área.
Voltamos após o intervalo. Vamos falar com o Giovanni sobre esse assunto. Já voltamos.